Bom dia, pessoal. Bom dia, Azul, Grazi, Mariane. Obrigada pela tradução em Libras também, para deixar aqui a nossa palestra acessível. Também estou pertinho de vocês, e de você também, Grazi. Então, qualquer hora me chamem para esse café. É uma alegria nossa estar com vocês aqui hoje. Vamos falar, né, sobre um tema que somos muito suspeitas, né, Thames? A gente ama esse tema, somos apaixonadas. E bora lá, então. Vou puxar aqui a minha tela e em seguida a gente já se apresenta melhor para vocês, tá? Fiquem à vontade em interagir no chat conosco, tirar as suas dúvidas. Ao finalzinho, o Azul vai pegar aí as dúvidas de vocês e a gente vai conversando, tá bom? Bom, já estou mostrando aqui a minha tela. Nós vamos falar, então, como disse Azul, sobre audiodescrição, um olhar acessível para o mundo. Aqui na capa da nossa apresentação temos detalhes em branco e amarelo, e também ícones aqui de justamente um audiodescritor, que é uma pessoa com fone de ouvido, passando a mensagem ali por voz para uma pessoa, um receptor que está recebendo essa mensagem por áudio e imaginando ali, visualizando a mensagem. Então, quem somos, né? Vou falar um pouquinho rapidamente, me apresentar, em seguida a Thames. Eu sou a Micaele Macedo, sou consultora especialista em acessibilidade na NTT Data, também audiodescritora, roteirista e narradora. Trabalho junto com a Thames, sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, curtos na altura do ombro, em tonalidade loira, tenho olhos castanhos claros, nariz e boca pequenos, o rostinho arredondado. Estou usando óculos de armação simples, óculos de grau e também um headset branco. Hoje estou usando uma camisa azul com uma estampa em branco do alfabeto em braille. E ao fundo, né, estou na sala da minha casa, tem aqui algumas paredes branca e amarela mesmo. Olá, gente, bom dia. Sejam todos bem-vindos a esse papo com vocês sobre audiodescrição, um olhar acessível para o mundo. Como a Mi já falou, um tema extremamente importante para nós e também acredito, né, que para o mundo, para várias pessoas, né? A gente pensa muitas vezes que é só para pessoa com deficiência visual, mas vamos ver hoje que para muitas outras pessoas é algo bastante importante. Então, me apresentando um pouquinho, eu sou a Tamara Padilha, também conhecida como Thames, né? Que vocês vão ouvir a me chamando aqui hoje. Sou consultora especialista em acessibilidade na NTT Data Brasil e também consultora em acessibilidade, em audiodescrição, né? Em acessibilidade. Tudo na mesma área aí, puxando para o mesmo viés. E aí, hoje, a gente quer falar um pouquinho sobre esse tema com vocês, que, inclusive, é bastante difícil resumir em 30 minutos aí, porque ele tem muitas nuances, né? Mas a gente vai passar da melhor forma possível para vocês nesses minutinhos e despertar em vocês essa curiosidade, essa vontade de conhecer mais. E depois, obviamente, vocês podem chamar a gente para trocarmos mais ideias sobre esse tema. Mas, enfim, o que é audiodescrição? Existe uma reflexão da Marta Gil que fala que a audiodescrição ela pode ser comparada ao toque de varinha de condão. Afinal, ver através dos olhos de outros é fazer mágica. Então, é um pensamento bastante poético e eu, enquanto pessoa com deficiência visual, entendo muito o sentido dessa frase, porque quando você ouve alguém descrevendo algo, audiodescrevendo algo, a gente abre um novo mundo de possibilidades. Você pensa em detalhes que você jamais havia pensado. Por exemplo, durante o período de pandemia, em 2020, houve alguns cantores que resolveram fazer shows audiodescritos. E quando eu vi essas audiodescrições, para mim, abriu todo um novo mundo sobre os shows, porque eu ouvi o cantor lá cantando e achava que ele estava paradinho, e você percebe quando você ouve uma audiodescrição que não, que ele está dançando, que existe todo um jogo encantador de luzes, de detalhes naquele cenário
tudo preparado para envolver a pessoa que está vendo. E a audiodescrição nos proporciona isso, essa visão daquele mundo, esse compartilhamento de todo aquele conteúdo na íntegra, né? Exatamente. E eu também, como audiodescritora, gosto muito dessa frase, né, sobre fazer mágica. Claro que aqui, né, pensando que a gente coloca toda a nossa dedicação quando a gente vai fazer uma audiodescrição, e eu diria que o ingrediente principal para fazer aí essa mágica seria realmente a empatia, né? Então, nós, enquanto audiodescritores, o que nós fazemos? Nós vamos pegar, seja uma imagem ou até mesmo uma cena visual, e vamos traduzir isso em palavras, né? Então, a audiodescrição é uma tradução, assim como temos outras traduções de língua para língua, né? A tradução também da nossa língua brasileira para a língua brasileira de sinais. E a audiodescrição é exatamente isso. Então, fazer uma tradução em áudio, descrevendo o que tem visualmente para que todos possam ver, né? Aqui, falando um pouquinho para vocês, detalhando um pouquinho mais, a gente vai ver isso na prática, né? Eu vou passar o áudio para vocês do que seria a audiodescrição da imagem que a gente tem aqui na tela. Primeiro, eu vou mostrar em áudio, depois a gente passa também da audiodescrição como ela pode ser escrita. Um detalhe interessante é que vocês podem ouvir muito falar também da audiodescrição como AD. AD aí é a sigla para audiodescrição, inclusive é a mesma sigla que aparece visualmente na televisão, nos programas, nos filmes, quando também estão habilitados, né, e possuem ali acessibilidade com a audiodescrição. Eu vou passar rapidamente aqui o áudio para nós ouvirmos. Opa, acho que não foi. Só um minutinho, Thames. Aí. Bom, para quem não conhece a audiodescrição ou não ouviu em alguma série, algum filme, nós vamos falar aqui para vocês sobre as questões de audiodescrição, mas já iniciando vendo lá na prática, quero trazer um ponto importante para vocês. Quando nós falamos sobre traduzir, seja uma imagem, uma cena, algo assim, em palavras, nós temos que seguir algumas técnicas para que isso seja o mais claro possível e objetivo. Só que tem um fator muito importante sobre a audiodescrição. Ela vai mudar muito de acordo com o contexto. Então, significa que você pode ver uma audiodescrição super detalhada desse mesmo homem aqui, num contexto diferente. E pode ser também que você até escute o nome dele na audiodescrição, né? Fale exatamente que personagem é esse, a depender do contexto também. Por exemplo, este é o personagem Pantera Negra de um filme da Marvel. Só que nesse caso, nós estamos somente com a imagem dele da forma como foi descrita. Né? Um homem de pele preta, cabelos castanhos, usa cavanhaque, roupa preta, tem ali um colar em volta do pescoço com algumas pontas e está fazendo o gesto, que é o gesto muito conhecido de Wakanda Forever, que são os dois braços cruzados com o punho fechado à frente do peito. Né? Então, nós não temos nessa imagem, nós não temos nada além disso, nós não temos algum detalhe sobre a própria Marvel, algum detalhe a mais sobre o próprio Pantera Negra, ou o nome Pantera Negra ali, como se fosse um banner. Então, por isso, a audiodescrição aqui foi bem específica só para o que nós estamos vendo. Por quê? Talvez o contexto dessa imagem seja sobre o ator, né? Seja ali essa imagem mostrando o ator numa sessão de fotos. E aí o que seria descrito seria o nome dele e falando que ele está numa sessão de fotos. Ou poderia ser realmente do personagem Pantera Negra, numa cena X em que está acontecendo Y, né? Tal coisa. Então, vai mudar de acordo com o contexto. Desculpa interromper. Imagina. Compartilha de novo a sua apresentação, por favor, que a gente perdeu, tá? Ah, beleza. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Deixa eu puxar aqui. Bom, vamos lá então. Nesse caso, agora já estão conseguindo ver minha tela? Acho que sim, né, Rô? Nesse caso aqui, a audiodescrição foi específica para esse contexto em si da imagem, tá bom? E aí a gente vai passando mais para vocês sobre que detalhes são esses que nós temos que estar atentos para fazer a audiodescrição. E é muito importante, nesse contexto de audiodescrição, a gente não dá informação demais.
Porque nesse caso, na cena específica do Pantera Negra que está aparecendo, as pessoas sabem que é o Pantera Negra por já conhecer a caracterização dele de outros momentos. Mas na cena em questão não há uma descrição clara ou uma cena que caracterize como Pantera Negra. Então é importante que a gente não dê informação demais. Porque eu sei da minha vivência que é o Pantera Negra, então vou falar. Nesse caso, inclusive pessoas que enxergam, mas que não conhecem o Pantera Negra, elas não iriam estar associando mentalmente como Pantera Negra, né? Esse homem aqui. Então, a pessoa ali que está ouvindo a audiodescrição também precisa receber só as informações de características dele, mas sem estar qualificando. Ok, seria diferente se estamos num cartaz de divulgação e aí tem toda aquela cena que indica ser o Pantera Negra. Aí sim a gente tem que falar isso na audiodescrição. Falando ainda de audiodescrição na prática, a gente tem outro exemplo de imagem, né? Ilustração colorida com diversidades de gênero e etnias. Então, da esquerda para a direita estão mulher com cão-guia e bengala. Ela utiliza bolsa de ostomia. Então, essa seria um exemplo de audiodescrição escrita, né, dessa imagem. Temos homem com bengala verde, óculos escuros. Temos mulher com cordão de girassol. Homem de estatura alta com aparelho auditivo. Ele está com uma mulher de estatura baixa. Sob as costas, ela tem prótese na perna. Mulher com vitiligo, ela segura cadeira de rodas de um homem cadeirante. E temos também homem com prótese na perna esquerda. Essas pessoas, eles estão sorridentes e com as mãos para cima. E em volta deles há símbolos de acessibilidade, deficiências ocultas e símbolos de neurodiversidade. Então, essas seriam as informações de uma imagem descrita. Mas ela está vestindo X roupa e não foi descrito. Por que isso acontece? Porque nós precisamos entender realmente o contexto da imagem e o que é necessário passar nesse momento. Por isso que mais à frente a gente vai ver que a audiodescrição ela é realmente uma profissão feita por vários profissionais e cada um vai ter o seu papel e um contexto muito bem delimitado. Então, nós vamos entender para que eu quero essa imagem. Provavelmente essa imagem ela estava sendo utilizada ali em um momento em que o necessário era destacar a acessibilidade, as pessoas diversas, o que elas utilizavam que simbolizava a deficiência, ou quais símbolos traziam a deficiência oculta e tudo mais. Então, a gente vai precisar verificar realmente o contexto em que estamos inseridos para fazer uma boa audiodescrição. E para quem a audiodescrição é feita? Como eu comentei mais cedo, a audiodescrição ela não é feita somente para pessoas com deficiência visual. Ela é feita também para idosos, para crianças, para pessoas com déficit cognitivo, pessoas com deficiência visual e todas as pessoas. Mas como assim todo esse público se beneficia dessa audiodescrição? Bom, um idoso, a gente pode ter ele se beneficiando disso quando ele tem um problema de visão e talvez não consiga visualizar tão bem as coisas. Quando ele já tem algum problema de distração, talvez, e não se atente tanto aos detalhes. As crianças também têm, às vezes, essas questões, podem ter alguma dificuldade de ver ou pode precisar de um detalhe ali específico. As pessoas que também com um déficit cognitivo, que muitas vezes são muitos detalhes em uma pouca passagem de tempo, né? E elas precisam. Pessoas com deficiência visual, como eu já trouxe várias vezes aqui, enquanto pessoa com deficiência visual, eu preciso saber o que está acontecendo de visual enquanto eu estou ouvindo aqueles sons. Às vezes a gente encontra um comercial que só tem aquela musiquinha. E aí todo mundo fala, nossa, que emocionante, começa a bater palma. E aí a pessoa com deficiência visual fica, tá bom. E aí, o que tem nisso? E quando você tem a audiodescrição,
é muito o nosso título de hoje, né? Um olhar acessível para o mundo. Eu posso me ver naquele comercial, eu posso me sentir nele, posso sentir a mesma emoção que as pessoas estão sentindo. Exatamente. E falando para vocês também, né, aqui no meu caso, enquanto pessoa que enxerga, né, que trazendo aqui esse caso de todas as pessoas, então ali eu não sou uma jovem, né, mas me enquadro também como pessoa que se beneficia muito com a audiodescrição, ela também é feita para mim. Por quê? Vamos imaginar que eu estou assistindo uma série, que eu adoro assistir séries na Netflix, por exemplo, e estou assistindo essa série, mas eu quero lavar a louça, eu preciso arrumar a casa nesse momento, mas eu não quero ter que pausar, porque é uma série muito visual, tem vários elementos de ação ali bacanas, e eu não quero ficar somente à mercê do áudio, né, da voz dos personagens. Então, posso lavar a minha louça ou arrumar a minha casa enquanto eu estou ouvindo, tendo a audiodescrição ativada, eu vou ter acesso a todos esses detalhes. Então, é uma maneira de nós usarmos também a acessibilidade ao nosso favor. Além disso, mesmo se eu estiver assistindo essa série, que acontece bastante também, estou lá assistindo uma série com audiodescrição, e aí descreve um elemento que eu realmente não tinha percebido na tela, algo que eu não tinha focado, por alguma razão. Ou fala o nome de algum, seja algum objeto, ou algum, não sei, alguma questão visual que naquele momento eu nem sabia o que era, porque às vezes a gente não tem referências, né? Igual todo mundo que vai assistir, então vão ter olhares diferentes. E a audiodescrição, trazendo esses detalhes, nos trazem até uma imersão maior, né? Nos traz mais referências ali para que nós possamos entender melhor o contexto da obra, né? Seja um filme, uma série, um espetáculo e tudo mais. Então, está aí disponível para todo mundo. Hoje em dia tem avançado bastante a audiodescrição. Espero que vocês possam também acompanhar algumas obras depois para ter essa experiência. E, inclusive, né, falando aqui dos benefícios, a audiodescrição ela traz um grande benefício que é promover a equidade, né, fazer com que todos possam ter acesso aí de forma equalitária, né, e não somente igualitária. Também direciona a atenção para os pontos importantes, que foi o que eu mencionei. Por exemplo, se eu estiver assistindo e não prestei atenção no ponto X, que é o que vai fazer toda a diferença ali na cena, para o mistério ser resolvido, né? Então, vai trazer essa atenção para os pontos que são importantes. Claro que a audiodescrição não pode trazer spoilers, mas, a depender da análise ali, ela sempre vai trazer algo muito bacana que você pode ter perdido a atenção. E ela também complementa o entendimento e a visão de mundo, que foi o que eu mencionei aqui sobre incrementar, trazer essa imersão maior e com as referências que nós podemos pegar ali com a audiodescrição, aumentar a nossa visão de mundo sobre a obra, sobre uma imagem, sobre um vídeo, sobre um espetáculo, né? O que for, tá bom? Mas e aí, aonde dá para eu aplicar a audiodescrição? A gente consegue aplicar a audiodescrição em produtos inimagináveis. Hoje ela está em todo lugar. A gente pode ter audiodescrição em imagens, como foi o caso do exemplo que a gente viu sobre a imagem das pessoas diversas, né? Em vídeos, em filmes, séries, novelas curtas, por exemplo. Hoje, se você abrir a Netflix ou um Amazon Prime, um Globoplay, você vai na seção de filmes, de séries, e você vai encontrar diversos itens aí que tem audiodescrição. Você, inclusive, no menu desses locais, você muitas vezes consegue ir em itens audiodescritos ou, né, algo nesse sentido, e ali vai aparecer tudo que tem audiodescrição. A gente tem hoje muitos itens audiodescrição. A gente tem teatro, danças, concertos, então, como eu mencionei, o próprio exemplo dos shows lá no período da pandemia, que eram shows, né, transmitidos às vezes por lives, e vários deles tinham audiodescrição ali. Temos os teatros, então os audiodescritores fazem lá todo esse trabalho ao vivo. Um espetáculo de dança, imagina, ele é lindo, só que ele é extremamente visual, então a audiodescrição num espetáculo desse é de extrema importância. Temos em eventos esportivos, como a Copa do Mundo, né, em 2014, as Olimpíadas em 2016, foram eventos que trouxeram audiodescrição para as pessoas. Então, a abertura dos jogos, alguns jogos importantes tiveram audiodescrição.
obras de arte, muitas vezes esse, né, a gente pode ver o benefício para todo mundo, porque às vezes tem um quadro ali, você vê aquela pintura e aí você, qual será o significado disso? E quando você vê uma audiodescrição, você se depara, opa, nossa, agora entendi realmente essa obra. Dá para aplicar também em charges, em HQs, em tirinhas, então uma tirinha ali da Mônica, muitas vezes, toda essa audiodescrição, porque, por exemplo, se você pegar uma tirinha da Mônica, tem as falas legais, mas o que é o importante? O significado dos gestos, né, das ações que eles estão praticando. Então, é de extrema importância. Temos a audiodescrição também nas redes sociais, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas nós encontramos muito em vários perfis hoje a audiodescrição presente nas fotos que as pessoas postam, nos textos, enfim. Temos também a audiodescrição aí em eventos importantes da vida das pessoas, como casamentos, como batizados, como nascimentos. Então, são itens de extrema importância para fazer a pessoa compartilhar do todo daquele momento. E além disso, também hoje em dia já é possível até mesmo ter audiodescrição do carnaval, seja de São Paulo ou alguns outros lugares já estão tendo também toda essa movimentação. Lembrando que a audiodescrição ela é um trabalho ali para quem for ouvir que é grátis, né? Então a pessoa tem acesso realmente a isso, seja num teatro ou tudo mais. Caso ele tenha audiodescrição, é disponibilizado ao público, desde que a pessoa vai lá, fale que tem interesse, ela pode ter acesso ali ao fone de ouvido para sintonizar com a audiodescrição, tá? Além disso, também, como eu falei, nós somos suspeitas, mas a audiodescrição deve realmente estar em tudo. Então, vocês que estão aqui nos assistindo, que apresentam alguma coisa, podem se apresentar. Se acharem relevante, apresentar algum detalhe do slide de vocês também, quando forem fazer alguma apresentação, do dia a dia de trabalho, que a gente vai falar um pouquinho mais também. Até mesmo nos materiais que vocês podem fazer. Pode fazer um documento no Word, ter uma imagem, você também pode colocar a audiodescrição lá, para que todos possam ter acesso a essa informação visual, tá? Aqui falando um pouquinho sobre os profissionais da AD, né? Que profissionais são esses? Geralmente é uma equipe, tá? Que faz audiodescrição profissionalmente. Vamos falar dos 3 principais, apesar de ter toda ali uma gama, né? De pessoas que se unem para fazer determinados roteiros com audiodescrição para determinados públicos. Então, falando sobre o audiodescritor roteirista, o que ele é? O audiodescritor roteirista, ele vai fazer realmente um roteiro de onde entra a audiodescrição, né? Tem toda uma questão ali de minutagem, de segundos a segundos quando ela deve entrar. Esse roteirista, ele precisa escrever esse roteiro colocando a audiodescrição nas suas normas técnicas. Então, a frase, ela precisa ter elementos muito específicos, até mesmo sobre o verbo, substantivos, adjetivos e a formação dessa frase. Então, esse audiodescritor roteirista, ele vai meio que lapidar ali. Eu diria que, quando eu estou fazendo audiodescrição, eu pego tudo que tem de visual, faço um aglomerado e depois eu vou lapidando, vou fazendo as minhas escolhas enquanto tradução, porque infelizmente nem tudo eu vou poder descrever até por conta do contexto, então a gente vai fazendo aí essa lapidação da pedra, né? Aí o audiodescritor roteirista, depois ele pode passar esse roteiro para o audiodescritor narrador, caso seja uma audiodescrição que vai ser em áudio mesmo e não somente escrita, como a gente mostrou do Pantera Negra, e esse narrador vai fazer ali a leitura com a entonação adequada para esse tipo de obra, acompanhando ali exatamente a minutagem em que ele precisa fazer, que já foi marcada pelo audiodescritor roteirista. São até determinadas especificidades diferentes, então quando vai se formar audiodescritor, fazendo cursos e tudo mais que tem disponível, tem as diferenciações também no curso, tem o geral e depois tem os específicos que podem ser feitos para esses profissionais. Mas e aí, na hora de a Mi fazer essa lapidação, muitas vezes ela pode ficar em dúvida, né? Enquanto roteirista, isso será que tá legal? Será que... Ou o próprio narrador, será que isso eu estou narrando da forma adequada? E aí entra um terceiro profissional, que é o audiodescritor consultor. Esse é necessariamente uma pessoa com deficiência visual, que é quem vai usufruir, não só como profissional, mas enquanto usuário do
do trabalho, né, da audiodescrição, então ele vai conseguir ajudar ali o roteirista a falar, olha, isso não caiu bem, essa palavra ela não está encaixando legal aqui, vamos tentar substituir por essa. E a gente tem a experiência na prática, eu e a Mi trabalhamos juntas aí, produzindo muitas vezes vídeos e outros materiais, e tem muito essa troca. Não está encaixando, ela, não, mas eu preciso colocar isso porque tem que dar essa ideia. Então vamos pensar em outra coisa. Então é um trabalho muito complementar, esse consultor vai estar ali fazendo toda a consultoria, se o trabalho está atendendo ou não. Em seguida, a gente vai falar um pouquinho sobre dicas gerais. Nosso tempo está quase esgotando, mas a gente também já está se encaminhando para o final. Quais são as dicas gerais, então, para se eu quiser audiodescrever? Se eu não for um profissional, mas eu quero audiodescrever. Então, eu devo entender a obra, o contexto, por exemplo, a questão da ilustração das pessoas diversas, a gente precisava entender que aquela obra era para falar sobre acessibilidade, sobre diversidade. Então, quais elementos eram importantes naquele momento e quais não? As roupas das pessoas não eram importantes naquele momento. Descrever o que vê. Então, como a gente falou na imagem da Pantera Negra, se você não está vendo que alguma caracterização específica que dê a entender que é o Pantera Negra, não precisa falar. Você vai falar somente o que você está vendo. Priorizar os elementos mais importantes. Então, mais uma vez, o que lá na imagem de diversidade era mais importante? Era falar dos elementos que simbolizavam a acessibilidade e diversidade. Então, eles foram priorizados, até para a gente não ficar com uma imagem imensa, né? Ser objetivo e não subjetivo. O que significa isso? Eu não vou falar que a mulher é bonita, que o homem é feio, que é velho, porque isso são itens da própria pessoa. Então, você vai falar, uma pessoa com uma pele assim, assim, com cabelo assim, e a própria pessoa que está recebendo a audiodescrição vai interpretar. Legal, achei essa pessoa bonita pela descrição, eu achei feio. E aí, a gente vai organizar essa audiodescrição seguindo uma sequência lógica, como, por exemplo, no caso da ilustração de diversidade, a gente fez, né, da esquerda para a direita. Boa. E aí, agora falando com vocês rapidamente sobre como, então, usar a audiodescrição no seu dia a dia, tendo essas dicas, né, tendo aqui os exemplos que a gente passou. Nós queremos deixar para vocês aqui a dica de usar a audiodescrição colocando Alt nas imagens do Instagram. Você pode, quando for fazer uma publicação, você pode ir na opção de configurações avançadas, vai abrir ali vários itens, você vai para o final, que tem acessibilidade, e aciona ali a opção de escrever texto alternativo. E aí sim você escreve a audiodescrição dessa imagem, pode colocar a hashtag para todos verem, ou a hashtag também para cego ver, as duas são muito utilizadas. Eu particularmente gosto mais da hashtag para todos verem, no sentido de que realmente não estaria ali só para o público com deficiência visual. E uma outra dica também, além de colocar no texto alternativo, coloque na própria legenda da sua imagem. Por quê? O texto alternativo ele vai ser acessado, essa audiodescrição, para quem está utilizando o leitor de telas. Mas às vezes tem alguém vendo ali a foto que você publicou no Instagram, que é um outro público que não usa leitor de telas. Pode ser uma pessoa idosa, uma pessoa com déficit cognitivo, ou alguém que realmente só não se atentou tanto ao detalhe que você quis escrever. E aí, se você colocar na legenda também a hashtag para todos verem e também adicionar essa descrição, fica muito bacana. Então, pode ser adicionado o Alt e também na legenda da sua imagem. O mesmo pode ser feito também adicionando o Alt no LinkedIn. Então, você vai lá na opção da publicação. Quando você for marcar a publicação, tem a opção, já logo abaixo da imagem tem a opção de texto alternativo, você edita e já clica em concluir, e aí você já publica aí sua imagem com a audiodescrição, e principalmente a imagem que também falando para os palestrantes também, seja uma publicação de divulgação sobre a palestra que você vai fazer, sobre o seu trabalho, é ainda mais bacana, assim, muitas pessoas vão acessar. E imagens do dia a dia também, pode ser uma imagem de uma flor que você está publicando, uma imagem sua, uma selfie, descrevam do modo de vocês, seguindo aqui um pouco dessas dicas que nós demos, mas o importante é vocês terem essa empatia e esse olhar, né, analítico para a imagem, para passar a informação que vocês querem, tá? E todo mundo fique aí incluído. Mas e aí, Mi, se eu quero descrever uma foto minha,
será que eu falo autodescrição ou autodescrição? Essa é uma pergunta muito comum. E aí, o adequado, tecnicamente, é a gente falar audiodescrição, ainda que esteja descrevendo a si próprio. Então, a autodescrição acaba sendo algo mais informal, quando alguém quer falar, sei lá, mais sobre características muito pessoais, algo nesse sentido. Então, nós recomendamos a audiodescrição, a palavra audiodescrição. E aproveitando, vou deixar um exemplo, né? E eu esqueci de me audiodescrever lá no início, então vou já deixar o meu próprio exemplo. Eu me audiodescreveria, né, como uma mulher branca, boca e nariz pequenos, olhos castanhos esverdeados, cabelos castanhos escuros que estão presos, visto uma blusa azul marinho, e estou num cômodo onde aparece um armário atrás. Então, essa seria a audiodescrição, e é algo bastante simples, algo que todo mundo consegue fazer, muitas vezes em uma reunião. Né, hoje, no híbrido, né, pessoas estão ali por Teams, muitas vezes, e até mesmo no presencial, se descrevam. Isso ajuda muito quem está ali ouvindo você, mas essa pessoa também vai te conhecer o seu visual, porque às vezes a gente pode ficar imaginando, eu acho que essa pessoa é de X modo, e se você se descreveu, muitas vezes a pessoa, olha, que bacana, não imaginava isso. Ou às vezes você quer chamar atenção para algo visual seu que as pessoas podem não estar olhando nessa reunião, né? Às vezes você cortou o cabelo, ou pintou, fez uma coisa diferente, ou está usando uma camisa muito específica de alguma série que você gosta, e aí você pode trazer essa informação também, independente de ter ou não pessoas com deficiência visual na sua reunião de trabalho, por exemplo, né? Às vezes a pessoa está só com a janela minimizada, nem viu que você está com a câmera ligada, e você pode chamar atenção também para esse item visual, desde que você considere importante. E aí, a gente gostaria de deixar a mensagem para vocês sempre praticarem a inclusão, porque ela torna sempre o mundo mais vibrante, mais acessível, mais equitativo. A inclusão torna um mundo sempre melhor, né? Mais bonito, né, também. E gostaríamos de agradecer vocês, convidar vocês para nos seguirem aí, nos adicionarem nas redes sociais, vamos trocar mais ideias sobre a audiodescrição. Como eu falei, o tempo é curtíssimo e a gente tem muito a falar sobre a audiodescrição, a gente ama o tema, então vamos conversar mais aí. É isso, pessoal, muito obrigada a todos, aguardamos aqui então as perguntas de vocês, possíveis dúvidas para tirá-las, e aqui estão os nossos QR Codes para seguir no nosso LinkedIn. Então, Zô,